O tempo profético de Deus. Prego uma palavra que tem um tema: o tempo profético de Deus. Abra comigo sua Bíblia em Gênesis 26. Estou sentindo um negócio aqui hoje, hein? Tem um vídeo circulando meu na internet. Eu estou emocionado. Eu acabei de descobrir, ele é daqui, esse vídeo. Rapaz, olha só. Eu reconheci pelo... Esse LED aqui é inconfundível. Ele é... Quem já achou, diga eu. Quem é preguiçoso, desculpa, quem está esperando o LED, diga eu. Então eu vou ler com vocês. Gênesis 26, 1. Houve fome naquela terra. Eu me identifico com essa palavra. Houve fome. Fica a dica, Deus. Ele fingiu que não é com ele, mas a palavra entrou. Eu vou ler de novo. É o tom que eu canto. Houve fome naquela terra. Nesta terra houve fome. A minha. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaac foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. 2. Danilo apareceu a Isaac. É o que está escrito lá. Diogo apareceu a Isaac. É o que está escrito lá. Na Lagoinha de Salto essa noite, o Senhor apareceu. 2, aleluia, Deus. O Senhor está vendo que eu estou tentando. O Senhor apareceu a Isaac e disse: não desce. Posso te falar? Deus vai frustrar alguns sonhos nessa noite. Só que Deus, não sei se eu falo. 2 coisas sobre mim. A primeira, eu sou pentecostal. Estou meio constrangido. Pastor da igreja, o homem é um rabino. O homem lê 14 Bíblias antes de pregar. Estou assim meio constrangido. O cara fala, você sente uma voz aveludada. Ele fala: Diogo, você vai ficar em qual hotel? Eu vou te buscar 19:22. Eu protesto. Ficou assim meio constrangido. Eu sou do Monte do Fogo. Eu sou filho da irmã do Coca. Eu sou da Vigília. Tem algum avivado para me ajudar aqui nessa noite? A pastora é a primeira. Segunda coisa, quando o pregador fala: estou com um negócio para falar, não sei se eu falo, ele quer ouvir você dizer: fala. Deus vai frustrar alguns sonhos nessa noite. Estou com um negócio para falar, não sei se eu falo. É porque toda vez que Deus frustra o teu sonho, Ele te apresenta o sonho dele. É Deus dizendo assim: você tem sonhado demais sonhos que são dessa terra. Eu quero te levar a um lugar de sonhar os sonhos dos céus. Versículo 2 está dizendo: o Senhor apareceu a Isaac e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu ainda vou lhe indicar. A chamada de Abraão é uma chamada carregada por uma palavra muito simples, uma palavra muito curta, uma palavra que ela é uma direção. A chamada de Deus a Abraão, ela vem carregada por 7 vezes, de uma palavra com 3 letras, chamada sai. A primeira palavra de Deus a Abraão, você conhece, Gênesis 12, está lá. Deus fala para Abraão, aí Deus diz: sai da sua terra, da sua parentela, do meio dos seus pais. E depois Deus diz: e vai. Porque Deus não vai te mandar a um lugar sem que você não tenha saído de lugares que Ele quer te tirar primeiro. Então quando Deus diz vai, é porque você precisa primeiro sair. Pastor, fala rasgado. Deus não vai te levar a lugares que Ele quer te levar enquanto você não sai dos lugares que Ele quer que você saia. Aí Deus diz a Abraão, eu vou pregar aqui. Deus diz: Abraão, sai. O contexto da chamada de Abraão é carregado de direção de Deus, mas é sempre saindo. Por 7 vezes Deus dá um tom de saída para Abraão. Abraão é moldado por desfazer-se de si mesmo. Abraão é moldado, todos comigo digam amém. Abraão é moldado por ouvir a voz de Deus, uma voz que não diz filho, mas uma voz que diz encerra, uma voz que diz acaba, uma voz que diz sai. Então Abraão vai para um lugar da promessa. E no lugar da promessa, não sei se eu falo.
No lugar da promessa, ele deixou de sonhar os sonhos dele, passou a sonhar os sonhos de Deus. No lugar da promessa, no lugar de um sai, Isaac nasceu. Interessante que Deus fala assim: Abraão, sai da sua tenda, olha para o céu, conte as estrelas. Ele diz: não dá. Deus diz: então olha para o chão, conte os grãos de areia. Ele diz: não dá. Deus diz: assim será a tua descendência, incontável. Mas Abraão volta para sua tenda. Quando ele chega na tenda, ele encontra uma mulher e o seu útero está seco. Como que Deus pode dizer para um homem que ele vai gerar multidões e multidões e multidões, se ele não pode gerar um? É porque toda palavra profética de Deus é um convite para você olhar para o futuro. Só o pastor Danilo pegou. Vou falar com o meu lado esquerdo que está mais animado. Toda palavra profética de Deus é um convite não para você olhar o hoje, não para você olhar o diagnóstico, mas para você olhar os planos de Deus para todos. Abraão então sai. E quando Abraão sai da zona de conforto e vai para a zona de confronto, Abraão chegou à terra prometida. Nenhum amém, mas tudo bem. Fala de novo. Abraão chegou à terra prometida. O filhinho de papai agora é pai de multidões. A estéril que tentou ter um filho da pressa, porque existem dois filhos. Tem um filho da promessa, mas tem um filho da pressa. Pegou essa, pastor? Prega isso. Existe o filho da promessa, Isaac, e o filho da pressa, Ismael. O que é o filho da promessa, pastor? É quando você terceiriza palavras que Deus deu para você. A palavra é para Sarai. Ela falou: Agar, vem cá, cumpre você no seu ventre a palavra que Deus deu para o meu ventre. Tem muita gente alugando o seu ventre espiritual, fazendo com que outros sonhem e realizem planos de Deus para a sua vida. Ele é profeta, deixa o profeta dar. Até porque eu tenho um que quando vem aqui não para. Isaac nasce, repita comigo: Isaac nasce. E Isaac, por favor, repita comigo: Isaac tem, repita comigo, padrões de comportamento. Isaac não é qualquer pessoa. Isaac é portador de uma promessa. Dois aleluia, misericórdia. Vou falar com o seu lado esquerdo aqui que está bombando hoje. Está bombando. Isaac não é qualquer pessoa. Isaac é portador de uma promessa. Centrão, não me olha com essa cara. Centro não mexe em briga de direita com esquerda. Direita, eu sei que vocês estão mais animados. O Centrão está ajudando vocês, direita, como sempre. Você precisa entender, você carrega uma promessa. Quando eu entendo que eu carrego uma promessa, Isaac agora ele é o filho prometido. A Bíblia diz assim: e os pais deram nome a ele de filho do meu sorriso, filho da minha alegria. Não é que Sarai, com 90 e poucos anos, parou assim. Não é isso. Sarai mudou a... eu vou falar. Filho do meu sorriso significa: Deus mudou a minha estação. Deus trocou a estação do choro. Deus tirou a estação do lamento. Deus arrancou a estação da tristeza. E Deus me apresentou o meu Isaac, que representa a estação de um novo tempo, a estação da alegria. Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para alguém: eu estou trocando a tua estação. A estação do choro acabou nessa noite. Chegou aí a estação da alegria. Teu Isaac está chegando nessa noite. Tem o Isaac chegando aí, diga amém. Isaac cresce. Embora a Bíblia não diga isso, é muito simples fazer uma exegese disso. Isaac cresce. E Isaac cresce ouvindo do seu pai o motivo do seu nascimento. Se o meu filho Dom, sabe por que nasceu? Como nasceu? Não, né, gente? O meu filho Dom, se chegar aqui agora e você perguntar: Dom,
como que você nasceu? Ele vai dizer, estava todo mundo gripado dentro de casa e Deus me mandou de presente. Ele vai falar isso. Eu falo isso para ele. Filho, o mundo inteiro estava em casa, todo mundo gripado. E daí, papai e a mamãe enjoaram a Netflix. Brincando, gente. E daí você chegou. Você se chama dom porque você é um presente de Deus. Isso é o significado para dom. Se o meu filho, que é filho de um homem absolutamente falho, sabe o porquê do seu nascimento, imagina Isaac. Isaac tinha padrões. Isaac cresceu sabendo, que ele carrega uma promessa. 2, ele cresceu sabendo que a ordem de Deus ao seu pai foi sai. Todos comigo digam amém. E a Bíblia está dizendo que agora Isaac quer repetir um padrão de comportamento. Porque Isaac sabe que quando o trem ficava feio para o seu pai, ele tinha que sair. Então, o padrão de Isaac é a saída. Eu estou com um negócio para falar, pastor. Que se a igreja pegar amigo, tem 1000 graus de unção descendo aqui agora. E o lado direito vai ser o mais animado. Só vai perder para o esquerdo. Escute. Me perdi completamente. Olhe para cá. A Bíblia está dizendo que Isaac, ele está querendo repetir o que o seu pai fez, mas olhe para cá. Quando Deus está falando com Isaac, ele está dizendo: Isaac, você não é o seu pai. Isaac, com seu pai, o processo era de fuga, era de sair. Isaac, olha para mim. Eu estou falando com uma geração de Isaac aqui essa noite. Isaac, olha para mim. Seu pai teve que sair de onde estava, porque eu precisava me construir nele. Seu pai adorava deuses, seu pai imolava outros deuses, seu pai não me conhecia. Eu tinha que tirar o seu pai do meio daquelas vozes, para que ele escutasse apenas a minha. Eu tinha que me construir no seu pai, Isaac. Eu tinha que construir uma promessa no seu pai, Isaac. Olha para mim, Lagoinha Salto. É Deus dizendo para Isaac: Isaac, você não é seu pai. Isaac, seu pai tinha que ser construído nele uma promessa. Isaac, você já é a promessa. Isaac, você já é a tipificação da minha promessa viva. Isaac, você não vai descer para o Egito. Pastor, por quê? Porque Egito é lugar de escravo, não é lugar de herdeiro. Alguém que tem mão para levantar nessa noite? Sabe por que Deus está fechando portas na sua vida e você não entendeu? Você quer ir para o lugar de escravo, mas o seu lugar é de herdeiro. Sabe por que Deus está dizendo alguns nãos para você? Não é para o seu mal, não é para o seu fim. Deus me trouxe aqui só para te dizer: você quer ir para o Egito, mas eu quero te levar para Canaã. Para de sonhar com o Egito. Aí Deus segue falando com Isaac. Versículo 3, Deus diz, versículo 3 de Gênesis 26, perdão. Aí Deus diz: permaneça. Repita comigo: permaneça. Permaneça nessa terra mais um pouco. E eu estarei com você. Diga assim: presença. E o abençoarei. Diga comigo: bênção. Se você pode, irmão, segura na mão de quem está do seu lado com carinho, até essa pessoa dizer assim: é forte. Segura com muito amor até essa pessoa dizer: aleluia. Chacoalhando assim como essas ondas do mar e essa unção que está aqui hoje. Diga assim: se você escolher nessa noite obedecer à voz de Deus, Deus está te respaldando. Com a presença dele. 2, com a bênção dele na sua vida. Se escolher o caminho da obediência, tem a presença. 2, tem a bênção. tem a presença. 2, tem a bênção. Nessa noite Deus está dizendo para alguém: escolhe a obediência, eu te dou a minha presença e eu te abençoarei. Eu estarei com você e o abençoarei, porque a você e a seus descendentes darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz ao seu pai Abraão. Em outras palavras, Deus está dizendo: meu filho, não confunda os processos. Deus, processos diferentes para pessoas diferentes.
Eu sou o Deus do seu bisavô, eu sou o Deus do seu avô, eu sou o Deus do seu pai e sou o seu Deus. Com nenhum deles eu repeti o processo. Posso falar? Você não vai errar onde teus pais erraram. Você não vai cair onde teus pais caíram. Toda maldição hereditária da tua história, Jeová está passando uma espada de fogo na sua linha ascendente nessa noite. E Ele está dizendo: você não vai repetir os erros que fizeram a sua família tropeçar. Diogo do céu, por quê? Porque Deus está abençoando a tua linha descendente. Ele corta a maldição da ascendência e Ele abençoa a tua descendência. Quem acredita, diga amém. É Deus dizendo: Isaac, o processo do seu pai tinha que sair, tinha que fugir. O teu processo você tem que ficar. Você não vai para onde você quer, você vai para onde eu mandar. Cutuca assim seu irmão, diz: Jeová te achou. Interessante que quando Abraão é chamado, Abraão está em Harã. Muitos dizem que Abraão estava em Ur dos Caldeus. Não, lê Gênesis 11. Abraão estava em Harã. É hoje a Turquia, muito longe. Abraão estava muito longe do lugar da promessa. 14 minutos, misericórdia, na introdução. Erraram esse cronômetro. Esse cronômetro ele é o quê? Ao quadrado? Meu Deus, misericórdia. Eu olhando 21 e 17, achando que ainda tinha 20 minutos. Era o horário. Eu vou terminar, eu sou um homem de palavra. Abraão estava em Harã, ele estava longe do lugar. Quando Deus disse para ele sair, era para que ele ficasse no lugar da promessa geograficamente também. Aí a Bíblia disse que Isaac estava em Gerar, região de Berseba. E eu fui pesquisar. Berseba é limítrofe, é a limitação, como se fosse hoje de municípios, é a limitação territorial com Canaã. Eu estou com um negócio para falar que se meu baterista começar a bater o bumbo, meu Deus, Pai, se ele parar de bater o bumbo, leva. Deus, assim como o Senhor já levou os outros 3 ao lugar do teu propósito. Calma, amigo, calma. O que está acontecendo aqui? Isaac não tinha percebido Lagoinha Salto. Isaac não tinha entendido Lagoinha Salto. Mas Isaac já estava no lugar da palavra. Quando Deus diz: não saia, dentre outras coisas era: você não percebeu ainda, mas quando seus olhos espirituais abrirem, você vai ver que você já está no lugar onde eu te plantei. Não é por acaso, não é coincidência. Você está no centro da vontade de Deus. Por isso Deus está dizendo hoje: você não vai retroceder. Você não... eu vou falar aqui uma coisa. Para de querer voltar para lugares que você orou pedindo a Deus para te tirar de lá. Para de querer voltar para realidades, mesas, conversas e rodas, que irmão, que você teve que orar e pedindo a Deus livramento. Agora você quer voltar para o Egito. Deus me trouxe aqui para te dizer: lembre-se de onde eu te tirei. Para de querer voltar para o lugar do seu passado. Ei, eu não estou no seu passado, eu estou te esperando no futuro. Eu entendo com Isaac. Quer anotar isso? Anota. Eu entendo com Isaac, porque Isaac fica. Quem tem identidade não tem pressa. Só o pastor Danilo não pegou. É por isso que eu não venho, o cara não me nota mais. Momento de desabafo. Foi ele que esqueceu de mim, Deus. Eu entendo que quando nós decidimos por obedecer à voz de Deus, a primeira coisa que Deus te garante é a presença dele e a bênção. Interessante, pastor Danilo. A Bíblia não diz que Isaac passou necessidade, mas a Bíblia disse que a terra estava toda passando necessidade. Quem tem... não sei se eu falo. Com esse fala xoxo não vou falar mesmo. Deixa eu ver aqui com o meu lado esquerdo que está mais animado. A derrota está certa. O que está acontecendo aqui, em outras palavras, é muito simples. Nós queremos tratar a Deus como se Deus tivesse errado o tempo, como se Deus tivesse perdido. Irmão, não é Deus que está perdido, é você.
Irmão, não é Deus que tem que buscar uma resposta, é você que precisa voltar ao lugar da palavra. Irmão, não é Deus que está fora de posição, foi você que saiu da posição. Aí Deus diz: eu estarei com você e te abençoarei. Posso falar? É melhor ir tranquilo na direção certa do que errado, do que rápido demais para o lugar errado. Vou falar de novo. Eu prefiro ir tranquilo na direção certa do que correr rápido demais e parar no lugar errado. Eu prefiro ir tranquilo todos os dias, todo dia uma palavra: para frente, vira. Eu prefiro esperar o maná que cai todos os dias do que correr além do tempo, do que ir rápido demais além do tempo e parar no Egito. Não, eu prefiro ir seguindo a voz de Deus e parar na terra que emana leite e mel, parar na terra que produz o leite e mel, do que tentar correr, tropeçar nas pernas e não ouvir mais a voz dos céus. Mas eu tenho um recado nessa noite aqui na Lagoinha de Salto: você vai ouvir a voz dos céus, você vai seguir a atmosfera dos céus, você andará na frequência dos céus, nada te roubará do lugar da promessa. E você diz amém. Eu amo um rascunho do reverendo Shevtov, um dos homens que traduziu a Peshitta. Ele diz que o Egito, ele tipifica o mundo. Ele diz que Faraó é a representação clássica de Satanás. Ele diz que a escravidão daquele povo representa nós enquanto éramos escravos do pecado. E ele diz que Moisés aponta para um Cristo, porque ele é um tipo de libertador. É interessante que Deus está dizendo para Isaac: Isaac, não desça para um lugar que mais à frente eu vou te livrar. Aí Deus está dizendo: Isaac, não vá hoje para um lugar que amanhã vão orar para eu livrar. Escute, voltando ao que eu falava, eu não vi Isaac passando fome. A Bíblia diz: houve fome naquela terra. Houve fome para eles, para o filho da promessa não. O Brasil está passando por aperto. Eles podem estar passando por aperto, mas no céu não tem crise, no céu não tem ai. Um filho da promessa, ele não vive como um escravo nesta terra. Interessante aqui é que ele está querendo voltar para lugares de onde Deus iria livrar no futuro. Irmão, anota isso: em dias de medo, não seja tentado a voltar para alguns lugares de onde Deus te livrou. Porque no dia que o calo aperta, no dia que o problema bate na porta, nós queremos voltar para aquilo que é a nossa segurança, nós queremos voltar para aquilo que é o nosso ganha-pão. Posso falar? É Deus falando com empresários aqui: você não vai voltar para o regime CLT. É Deus falando com gente aqui: você não vai bater na porta de lugares que você pediu para sair. Você não vai voltar ministerialmente falando para realidades que você já viveu. Você não percebe? Você já está no lugar onde eu vou te usar. Lagoinha de Salto, pelo amor de Deus, alguém pega essa palavra. Você não percebeu, mas você está em Canaã, sim. O interessante é, eu fui observar os frutos que o Egito produz. São 3. A Bíblia fala que o Egito produz alho poró, pepino, cebola. São produtos que dão na terra, são produtos que nós pegamos do chão. Então quando Deus está dizendo: não desça para o Egito, Deus está dizendo: não se rebaixe, não tente se diminuir para encaixar, não tente entrar no joguinho deste mundo, na politicagem. Você está querendo se rebaixar para pegar migalha. Você está querendo pegar cebola, pepino, alho poró. Aí eu pesquisei, pastor Danilo, quais são os frutos de Canaã. Pergunta para mim: qual? Canaã produz alho, lado esquerdo, estou brincando. Canaã produz. Irmão, se você não der um glória a Deus agora, eu vou tacar o microfone na... Estou brincando. Canaã produz uvas,
romãs e tâmaras. Enquanto o Egito te dá os frutos que tem nessa terra, não sei se eu falo, Canaã te dá frutos que estão em árvores. Ou seja, você só tem que levantar a cabeça e colher daquilo que Deus está mandando. Aí eu abro minha Bíblia e ela diz: eleva os meus olhos aos montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Deus Criador dos céus e da terra. Você não vai para o lugar que te dá frutos no chão, você vai para o lugar que te dá frutos do céu. E ainda de quebra, Deus vai te dar um lugar que também tem leite e mel. Se vira pra se arrepender. Agora vai. Meus tom. Isso é muito bom, vou levar comigo. Posso começar a pregar, igreja? E já terminando ao mesmo tempo. O povo está clamando para voltar. Bumbo. Olha Deus de braços abertos. Bumbo. Isso, garoto. Isso, garoto. Isaac obedece. O lado esquerdo de novo ganhou. Isaac fica. Isaac não negocia a palavra de Deus com propostas da terra. Isaac fixa os olhos nas uvas, nas romãs, nas tâmaras, no leite e no mel. Repita comigo: Isaac fica. O interessante é, a história começa, a Bíblia diz que Isaac queria ir até Abimeleque. Nós lemos juntos e você vai dizer amém. A Bíblia falou que Isaac quis ir até Abimeleque porque ele queria voltar ao Egito. Deus disse não. Amém? Em outras palavras, Isaac precisava de uma olaria. Isaac precisava de uma oficina. Quando Isaac fica, há um tempo de preparo do versículo 3, onde nós paramos, até o versículo 16. Quando Isaac ficou, repita comigo: Deus tratou. Diga assim: quem obedece, amadurece. Diga: quem obedece, cresce. Diga comigo: quem obedece, tem a bênção e a presença. Mas observa comigo o versículo 16. Vamos ler no telão, por favor. Sem pressão, mídia. Nós estamos só esperando. Então, o cara que Isaac quis procurar, está procurando Isaac agora. Sabe o que está acontecendo aqui? Deus está dizendo para alguém assim hoje: as portas que você está batendo hoje, eu não vou deixar você bater. Elas vão te procurar amanhã. Quem tem uma promessa não se rebaixa no Egito. Então Abimeleque pediu a Isaac: sai de nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Como que ele podia ser poderoso demais se estava tendo fome? É porque quem carrega uma promessa não anda pelas circunstâncias da terra. Se você pode, a última vez que eu peço isso, segura na mão de dois aí do seu lado, aperta até ele dizer que forte. Diga assim: bumbo. Diga assim: tem uma colheita chegando. Desse jeito não vai chegar. Diz: tem uma colheita chegando. Tem uma colheita aí para chegar. Fruto de decisões de hoje, fruto de obediência de hoje. Tem 30, 60, 100 por um chegando. Não desça para o Egito. Não vá para o lugar de onde Deus está te livrando. Canaã é logo ali. Será que você pode dar um pulo dessa cadeira e dar um brado de glória nessa noite? Será que você pode levantar dessa cadeira e dizer: ainda bem que eu vim, Jesus? O que está acontecendo aqui?
obedece, Isaac se torna o homem mais poderoso daquele lugar. Existe um poder que emana do trono da graça de Deus para aqueles que obedecem à palavra de Deus. Isaac poderia ter se contaminado com as migalhas do Egito, com as cebolas, com os pepinos, com os alhos porosos. Ele podia. Pastor, por que Deus não deixou ele voltar? Porque Deus cuida pessoalmente daqueles que carregam uma promessa. Mas pastor, por que Deus deixou o povo escravo no Egito? Foi uma escolha deles. Isaac, pastor, é escolhido. Aleluia. E escolhido não tem escolha. É um chamado. E quem tem chamado não tem que chamar atenção. Deus está dizendo: Isaac, eu cuido pessoalmente dos meus protegidos. Pastor Danilo, eu tenho algo profético para liberar nessa noite. Deus falava comigo hoje enquanto eu me arrumava lá no hotel. 2025 na história da Lagoinha Salto é um ano de definição. Até o fim desse ano Deus está definindo. Deus está definindo os que vão, os que ficam. Deus está definindo lealdade. Deus está definindo expectativa do coração. Deus está definindo alianças. Deus está podando. Quer voltar para o Egito? Volta. Mas nós iremos para a terra prometida. Tem quantos comigo aqui nessa noite? Nós ficaremos no lugar onde Deus está apontando e iremos para o lugar que Ele já preparou para nós. Mas escute algo. Pastor, porque você não conhece minha história, pastor? Eu não estou mais dando conta de esperar, pastor. Você precisa ouvir algo urgente sobre Isaac. Está no ponto? Não é homem. Só eu conheço? Igreja, ninguém conhece essa música? Homem. A igreja toda conhece. Ele mandou vocês se virarem. Ele prometeu. Não, calma. Você precisa ouvir algo urgente sobre Isaac. A Bíblia diz que Deus mudou o nome de Abrão para Abraão. A Bíblia diz que Deus mudou o nome de Sarai para Sara. A Bíblia diz que Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Mas a Bíblia não menciona Deus mudando o nome de Isaac. A Bíblia não menciona Deus chamando Isaac e dizendo: faço uma nova aliança com você e agora eu mudo o seu nome. Me pergunte por quê? Porque em promessa Deus não mexe, promessa Ele cumpre. Isaac não era qualquer um. Isaac carregava uma promessa. E quem carrega uma promessa não tem jeito. Quantos aqui podem levantar uma de suas mãos essa noite? Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu creio que está vindo sobre minha vida um lugar. Diga: Jesus, eu entendo nessa noite que o Senhor está me levando para uma estação onde eu viverei com a sua bênção, com a sua presença. Mas nessa noite eu escolho obedecer. Vamos, nessa noite eu escolho obedecer. Irmão, escute, está de pé. A palavra de Deus para você não vai mudar. Ei, mulher, levanta essa cabeça, você carrega uma promessa. Ei, homem, levanta essa cabeça, você carrega uma promessa. Você precisa entender nessa noite: se Deus falou, está declarado. Se Deus falou, está decretado. Só não desça para o Egito. Só não volte para lugares e realidades de onde Deus já te tirou.